plantas, animais, bactérias e fungos. Todos os organismos no ambiente natural estão buscando sempre o mesmo propósito, estão sempre atrás do mesmo objetivo: sobreviver, crescer e principalmente reproduzir e deixar diversos descendentes. Mas para que isso aconteça, eles precisam se alimentar, e se alimentar muito, se alimentar bem. A alimentação pode ser desde frutos, sementes, raízes, mas principalmente os organismos se adaptaram para consumir outros organismos. Afinal, é um recurso que está ali disponível, basta que você ataque outra espécie e se alimente daquela espécie. Então, desde formigas às onças, esses animais têm em comum o fato de serem predadores. Esse vídeo será sobre a relação ecológica mais impressionante e mais chamativa, que é a predação. Geralmente, nós associamos a predação ao ataque sobre outro organismo. A imagem que vem à nossa cabeça é um leão ou uma onça atacando um organismo menor. Mas nós temos diversos tipos de predação, desde predadores de sementes, de folhas, de pequenos animais, até esses animais de grande porte, que são os organismos geralmente que estão no topo da cadeia, os grandes predadores. Todos eles têm em comum que a predação é o ataque e consumo de um organismo por outro, em que no momento do ataque a presa esteja viva. Portanto, nós temos também organismos que se alimentam de organismos mortos. Esses não são predadores, eles entram na categoria de detritívoros. São classificados como predadores, portanto, aqueles animais que, ao ir para consumir um recurso, atacar uma planta, atacar outro organismo, consumir uma semente, uma raiz, aquele outro organismo esteja vivo, a presa esteja viva, no momento do primeiro ataque. Lembrando que isso é uma classificação que nós, seres humanos, utilizamos. Nós temos algumas exceções. Nem sempre o organismo ele vai atacar um outro organismo, matar, consumir e deixar de consumir a partir do momento que passa o tempo e que aquele organismo começa a ter características diferentes de um organismo vivo, começa a apodrecer. Alguns organismos eles atacam a primeira vez o outro organismo, a presa, no momento em que essa presa está viva, mas ele continua consumindo muito tempo após a morte da presa. Predadores podem gerar um equilíbrio de ecossistema, como também pode causar grandes prejuízos ao homem, como as pragas e doenças que afetam as culturas, por exemplo. Mas eles cumprem um papel no ecossistema que é super importante. Isso porque os consumidores, os predadores, eles afetam a distribuição e abundância do que consome e vice-versa. Ou seja, o predador ele vai afetar a distribuição e abundância da presa, assim como a presença da presa é necessária para que o predador exista naquele local, e a quantidade de presa é fundamental para que exista uma abundância do predador. Nesse gráfico em que está associada a quantidade, o número de lebres e de linces ao longo de vários anos. Então percebam que um é completamente dependente do outro. Quando um organismo, um predador, ele tem uma presa preferencial, como é o caso do lince americano, a abundância da presa vai ditar qual é a abundância e distribuição do predador. Então, o predador vai aumentar em número, vai aumentar a sua distribuição, aumentar o seu tamanho populacional, consumindo a lebre. A partir do momento que a lebre começa a se tornar um recurso para ele que seja escasso, a população vai deixar de crescer, alguns indivíduos dessa população vão começar a morrer, vão deixar de se reproduzir e a população vai reduzir. A partir do momento que há um menor número de predadores, há novamente um aumento do número de lebres. É um processo natural, mas não é um processo acordado entre as espécies. É simplesmente uma população de predadores deixa de crescer a partir do momento que não há recursos ou esses recursos são escassos. Então, ela terá uma menor quantidade de filhotes, uma menor quantidade de fêmeas que gerarão outros filhotes, dessa forma reduzindo os indivíduos. E aqueles que são mais fracos também dentro dessa população não irão sobreviver. Então essa relação de predação é importante porque ela vai afetar a sobrevivência dos organismos dentro daquele ecossistema, o seu crescimento e também a fecundidade da população. Sabendo que os predadores possuem uma variedade grande de organismos, eles foram divididos, subdivididos em categorias. Isso porque o efeito que eles possuem sobre as presas e a quantidade de presas, elas se diferem entre os predadores. Por exemplo, alguns predadores chamados predadores verdadeiros,
eles têm um ataque à presa e geralmente o efeito é letal e imediato. E ele vai precisar de muitas presas ao longo do seu ciclo de vida para conseguir sobreviver, conseguir crescer e reproduzir. E geralmente essa associação entre predadores e presas, quando os predadores são verdadeiros, ela não é próxima. Geralmente é uma presa que está o tempo todo tentando escapar desse predador e esse predador que passa praticamente um período do dia, noturno ou diurno, atrás de suas presas. Mas um predador que fica praticamente o dia todo comendo são os pastadores ou comedores de partes. Esses organismos, eles geralmente têm um efeito nocivo, mas não é letal às suas presas. Isso é vantajoso para os predadores porque eles não irão eliminar aqueles indivíduos que servem como presas e dessa forma eles poderão continuar dando recurso para ele. No entanto, isso não é feito de caso pensado, é justamente uma adaptação. As espécies que são atacadas, as presas, elas possuem adaptações para que o efeito desses predadores não seja nocivo a elas. E como eu falei, esses predadores eles ficam praticamente o dia todo se alimentando, então são muitas presas que eles consomem ao longo do seu ciclo de vida. E geralmente essa relação não é próxima, o que a gente consegue enxergar, por exemplo, uma vaca no pasto se alimentando de gramíneas, ou outros organismos herbívoros que se alimentam de folhas, de frutos. São organismos que estão bem distantes e, novamente, são organismos que passam praticamente todo o seu dia buscando alimentos. O outro tipo de predador bastante conhecido, mas muito diferente dos predadores verdadeiros e pastadores, são os parasitos. O que difere muito desses organismos dos demais predadores é o fato deles terem uma associação muito íntima à sua presa, muito próxima, muito dependente. Eles também são nocivos, podem ser letais ou não, dependendo do tempo que eles ocupam aquele organismo ou dependendo do ciclo de vida dos parasitos. Uma outra característica super importante desses tipos de predadores, eles têm um número de presas muito reduzido, geralmente uma quantidade muito pequena, sendo alguns um organismo necessário para completar todo o seu ciclo de vida. E quais são os parasitos que se dão melhor? Não aqueles que matam a sua presa. Os parasitos que estão mais adaptados, geralmente, são aqueles que não causam a morte do seu hospedeiro, da sua presa, até que seu ciclo seja completo. Se após ele sobreviver, crescer, reproduzir bastante, ou o hospedeiro morrer, a presa morrer, não vai fazer muita diferença. Mas se no intervalo desse crescimento, anteriormente à reprodução, o hospedeiro, a presa, vier a morrer, vai sim impactar diretamente a quantidade de filhotes gerados desse parasito e, portanto, não será uma adaptação muito vantajosa naquele momento. Alguns organismos têm uma relação ainda mais íntima com as suas presas, que são parasitoides. Eles são bem específicos em relação às suas presas e o seu efeito é sempre letal. Geralmente ele é letal após ocorrer o ciclo completo dos parasitoides. Os herbívoros são uma categoria de predadores que é muito estudada e muito acompanhada pelo homem, justamente por causar grandes danos à produção de alimentos, como também a produção de outros produtos, como a madeira. O efeito desses herbívoros depende muito de quais os herbívoros que estão envolvidos, quais os predadores, quais as partes das plantas que estão afetadas e qual que é a etapa de desenvolvimento da planta no momento do ataque. Em um plantio de eucalipto, por exemplo, o principal efeito nocivo, o principal efeito que causa prejuízo para uma monocultura de eucalipto é justamente o ataque das formigas às plantas que são muito jovens. Uma vez que essas plantas estão mais desenvolvidas, esse ataque de formigas não fará tanta diferença. Mas já é muito conhecido pelo homem diversas pragas que atacam em determinados períodos. E por isso o homem busca sempre algumas formas de combater esses predadores. Lembrando que eles vão existir em um grande número, em um pequeno espaço, como uma monocultura, justamente porque os organismos estão a todo tempo buscando recursos. Então eles encontram uma grande quantidade de recurso numa área, ao invés deles irem para a floresta, onde não são todas as plantas que eles poderão atacar ou que é a preferência alimentar dele, ele encontra em um só local uma grande oferta de recursos. E rapidamente ele vai começar a consumir aquele recurso,
vai crescer e vai reproduzir muito rapidamente, aumentando o seu tamanho populacional. Mas os ecossistemas são dinâmicos. Ao mesmo tempo que os predadores estão achando formas melhores, estão se adaptando ao ataque de suas presas, as presas também estão se adaptando, criando formas de se proteger contra os efeitos nocivos da predação. Os herbívoros, por exemplo, eles possuem um certo grau de tolerância e de resistência ao ataque dos herbívoros. Os herbívoros podem até atacar as presas, as plantas, e essas plantas ainda têm um certo grau de tolerância e de resistência, impedindo que seja um efeito nocivo para aquela planta. Algumas gramíneas, por exemplo, têm uma adaptação em que o meristema da planta, a parte principal, ela está muito próxima ao solo, ela está localizada próxima à parte basal da planta, porque os principais predadores dessas gramíneas são os pastadores. Geralmente eles não conseguem arrancar a gramínea pela raiz, arrancar toda a planta inteira. Ele vai consumir a parte superior da planta, mas ele não vai ter acesso a esse meristema. Dessa forma, o efeito dessa predação não será letal para aquelas gramíneas. Então, esse meristema, que é a parte principal de crescimento das gramíneas, ela fica protegida na parte basal da planta. As plantas também podem possuir algumas adaptações mais especializadas. As plantas sempre captam os recursos e possuem e criam reservas justamente para compensar alguns ataques de herbívoros. A partir do momento que ela é atacada, ela utiliza essas reservas para recompor aquela parte atacada, ou ela pode também, como uma alternativa, alterar sua distribuição dos produtos da fotossíntese, focada naquelas áreas que elas têm que recuperar. São adaptações muito especializadas ao ataque de herbívoros. Algumas adaptações às plantas ao ataque de herbívoros são mais facilmente visíveis, como a presença de espinhos, de tricomas, que são como se fossem espinhos mais maleáveis que possuem substâncias químicas que afastam os predadores, que causam algum certo grau de irritabilidade. E uma das formas muito visíveis, muito comuns, é a planta produzir proteções, ela ter adaptações que produzem proteções a seus embriões, as que estão presentes nas sementes. As sementes estão ali protegidas por uma casca que dificulta ou impede o acesso dos herbívoros. Mas, por ter uma grande quantidade de reserva nutritiva, é o foco de vários herbívoros como produto de predação. Evolutivamente, a associação de herbívoros com as suas presas, com as plantas, ela tem ocorrido há muito tempo. É uma defesa constitutiva das plantas contra a herbivoria. São algumas defesas mecânicas, redutoras de digestibilidade ou produtoras de toxinas. Alguns frutos, por exemplo, eles só terão um sabor agradável a partir do momento que eles estão maduros, em que a planta está pronta para ofertar aquele fruto, para que o animal realize em troca a distribuição, a disseminação das sementes dessas plantas. Um exemplo é o caqui. O caqui é um fruto que ele tem alto conteúdo de tanino. Então, esse tanino ele dá um sabor amargo e adstringente antes do fruto estar maduro. A partir do fruto maduro, é do interesse da planta, e foi para isso que ela criou um fruto carnoso, de sabor agradável, que determinados tipos de animais venham e consumam esse fruto e distribuam as sementes, fazendo com que a planta se reproduza. Portanto, é importante lembrar que a planta possui diversos tipos de adaptações, não só voltadas para a defesa, mas também voltadas para a disseminação de seus indivíduos, aumentando assim sua população. Adaptações como frutos que irão ser ofertados para os animais consumirem o fruto e disseminarem as sementes, flores aos polinizadores, aos consumidores de néctar, ou até algumas propriedades mecânicas que faz com que, por exemplo, algumas plantas tenham suas sementes grudadas ao corpo de outro animal, para que aquele animal caminhe até outro determinado local e possa dessa forma disseminar as plantas. Então, as plantas podem ter esse tipo de defesa constitutiva, em que ela está a todo momento presente ali, estando a planta atacada ou não por herbívoros, e nós temos a defesa que é induzível. A planta ela começa a sintetizar ou mobilizar alguns recursos, alguns metabólitos secundários, para os locais em que ela está sendo afetada pelo predador. Além disso, ela consegue emitir sinais para que as plantas ao redor dela,
que sejam indivíduos da mesma população, identifique que há a presença de um predador que poderá atacá-las. Dessa forma, a defesa induzível, ela também prepara as plantas que não foram atacadas para gerar esses metabólitos secundários e assim, dessa forma, impedir o ataque ou um dano letal àquelas plantas que não foram atacadas. É nada mais do que uma transmissão de sinais entre plantas que foram atacadas para plantas que não foram atacadas, mas que são da mesma espécie, presentes na mesma população, para que essas plantas não sofram o dano que aquela planta atacada sofreu. É uma forma que as plantas criaram de se comunicar, que elas não conseguem vocalizar ou fugir dos predadores. O ambiente ao longo dos milhões de anos ele foi selecionando diferentes formas de defesa contra a predação. Dentro dos organismos animais nós temos defesa contra a predação que são bem específicas, bem diferentes e bem curiosas. A gente conhece muito a camuflagem, que é uma defesa contra a predação em que o animal busca se esconder. Então, ao parecer com o ambiente em que ele está localizado, o predador não consegue enxergá-lo facilmente e dessa forma não irá atacá-lo. Uma adaptação bem eficiente também seria uma forma de esconder também através do mimetismo, em que os organismos eles possuem a adaptação de serem parecidos com outros organismos que são muito mais perigosos do que ele. Por exemplo, uma lagarta que se parece com uma serpente. E temos também uma forma diferente de se esconder, que é simplesmente fingir de morto, que é a tanatose. Alguns organismos, ao sentirem que estão em perigo e que o perigo está próximo, que o ataque do predador está próximo, ele simplesmente finge que não está vivo mais. Isso é muito presente em alguns anfíbios e alguns insetos, como baratas, por exemplo. Portanto, é importante ficar atento quando você acha que matou uma barata, na verdade ela pode estar simplesmente fingindo que está morta. Uma outra forma de defesa é, ao invés de se esconder, eu vou enfrentar os predadores. E para isso, ao invés de me parecer com o ambiente, de passar despercebido, eu quero que ele me veja, que ele saiba que eu sou perigoso. E aí que entra o aposematismo, associado àqueles organismos que possuem substâncias tóxicas que podem causar danos aos predadores. Diferentemente de nós seres humanos, o fato dos organismos consumirem outros que causam algum dano temporário, nós seres humanos consumimos alguns produtos que não são saudáveis ao nosso organismo, mas o preço que a gente paga não é tão alto quanto para as espécies naturais. Porque uma espécie no ambiente natural, ao consumir um recurso com que vai fazer com que ela fique mais lenta, mais fraca ou debilitada, isso pode ter um efeito fatal para aquela espécie, pois ela está o tempo todo fugindo de predadores. Alguns organismos possuem adaptações bem robustas que fazem com que esse organismo tenha uma proteção mecânica muito importante para suas partes sensíveis. Então, eles possuem placas ósseas, conchas calcárias, ou seja, partes rígidas que impedem com que o predador consiga facilmente acessar aqueles recursos de alta digestibilidade. São poucos os organismos que conseguem quebrar essas carapaças, como o casco de tartaruga, por exemplo, e o predador também vai gastar energia e tempo ao fazer isso. Um outro tipo de adaptação é uma defesa ativa química, em que os organismos possuem adaptações de afastar os predadores através dessa produção de alguma substância química. Então pode ser desde água quente, como é no exemplo esse inseto aí, que pode ser que não seja letal, mas dificulta a vida do predador, ou pode ser algumas substâncias, por exemplo, que afastam os predadores por gerar um mau cheiro ou por ser algo repulsivo. Algumas adaptações são bem específicas e são as chamadas fisiológicas. Essas adaptações é um tipo de defesa ativa em que indivíduos de presa foram selecionados pelos predadores e essas presas elas possuem características morfológicas e físicas que fazem com que elas pareçam com os predadores. Esse tipo de inseto aí, por exemplo, no momento em que ele está com as asas fechadas, ele possui uma aparência muito parecida com alguns de seus predadores. Quando ele abre a asa, ele fica completamente diferente. Por isso é uma forma também de defesa selecionada pelo ambiente. Além dessas adaptações, como as fisiológicas, que são bem elaboradas, nós temos a simples adaptação de eu não vou ficar aqui parado, não vou esperar eu ser atacado, eu vou correr. E aí, alguns organismos possuem uma adaptação em ser muito velozes justamente porque eles sofrem ataques de predadores e por isso eles precisam ser mais rápidos que seus predadores. Se a gente observar os efeitos da predação para um indivíduo, por exemplo, você é um indivíduo, você vai ser atacado por um predador.
o efeito nunca é benéfico para o indivíduo. Portanto, a gente pode ver nesse primeiro gráfico aqui que ao longo dos dias que estão presentes aqui no eixo X, nós temos a quantidade calculada de área foliar remanescente. Em cinza estão as plantas que não foram pastejadas, que não foram predadas. Em laranja estão as plantas que foram predadas. Percebam que há uma redução significativa na quantidade de área foliar das plantas ao longo do tempo a partir do momento em que elas são predadas. Além disso, a herbivoria ela pode ser uma herbivoria mais agressiva, uma grande quantidade de consumo, ou uma herbivoria menos agressiva, em que há uma baixa consumo daquelas plantas. Então, nesse gráfico aqui, nós temos 4 plantas diferentes, em que é avaliado a altura da planta no momento em que ela não é predada, a sua altura com a herbivoria baixa em laranja e em laranja mais clara a sua altura com herbivoria alta. Claramente nós vemos uma diferenciação para todas as plantas, em que há uma redução quando essa planta é predada. Mas para algumas plantas esse efeito é mais nocivo que para outras. Agora, para o ambiente natural, para os organismos naturais, nós não podemos avaliar só a espécie. Os organismos naturais, eles vivem tanto para sobrevivência do indivíduo como para a sobrevivência de sua população. Novamente, as espécies, o objetivo principal das espécies é reproduzir, gerar descendentes e aumentar sua população. Algumas espécies até se sacrificam para que esse objetivo seja alcançado. E um efeito que a predação pode ter positivo sobre uma população é que geralmente os predadores, eles vão querer gastar a menor energia possível para predar um recurso. O predador ele vai primeiro definir: eu vou atacar aquele alimento que é o meu preferido, mas que talvez seja um pouco mais difícil, ou eu vou consumir aquele recurso, aquele alimento que não é o melhor para mim, que não é o mais digerível, que não possui tanto a energia que eu preciso nesse momento, mas que está a mais fácil acesso. Então, o predador ele precisa primeiro tomar essa decisão. E essa decisão vai depender do ecossistema em que ele está, do momento em que ele está passando, qual o seu estado de saúde. Por exemplo, se é um animal que está debilitado, ele vai tentar buscar aquele alimento que ele vai gastar uma menor quantidade de energia. Independente disso, quando ele define buscar o recurso, ele vai pegar aqueles organismos que estão de mais fácil acesso dentro daquela população de presas. E quais geralmente são esses? São os animais que são mais inocentes, ou seja, não sabem que há um predador por perto ou não estão tão atentos, que são os infantes, que são os organismos menores, os mais jovens, ou aqueles que já estão um pouco mais lentos, que já passaram um pouco da idade, que não têm muita energia. E aí, como eles vão atacar geralmente os mais novos e os mais velhos, aquela parcela da população que vai ser menos atacada geralmente é onde o estágio reprodutivo está no auge. São aqueles indivíduos que possuem uma maior taxa reprodutiva. E por isso, o efeito ao longo do tempo para aquela população de presas vai ser positivo. Então, nem sempre o efeito da predação para uma população ele é negativo. Além disso, os organismos eles podem deixar de se reproduzir, deixar de aumentar a sua população, porque eles estão se escondendo ou evitando algumas áreas do habitat por causa dos predadores. O fato de ter predadores próximos também podem causar um impacto, mesmo que eles não ataquem as presas. E o impacto seria sobre a redução da quantidade de indivíduos de uma população de presas. Então vamos imaginar que nós tenhamos um ambiente, como esse exemplificado no gráfico aqui, que nós temos peixes, larvas de libélulas e os girinos. Os girinos são a presa, assim como a larva de libélula. Então, mesmo que o predador não tenha contato com os girinos, eles vão reduzir seus movimentos e suas atividades e vão evitar aquele ambiente em que o predador está presente. Essa associação entre o predador e a presa gera o que a gente chama de coevolução ou corrida evolutiva armamentista, em que o predador está criando adaptações para se tornar um predador mais eficiente, e nas populações de presas o ambiente está selecionando adaptações que fazem com que a presa tenha uma proteção maior a esses predadores. Então há uma melhora da presa, consequentemente o predador, as populações de predadores precisam ter algumas características selecionadas para melhorar o predador, e assim vira um ciclo
em que presas possuem adaptações muito específicas e muito elaboradas para evitar o ataque de predadores. É o que nós chamamos, portanto, de coevolução, essa associação entre a seleção, a adaptação e a evolução de características da presa, acompanhada pela seleção, adaptação e evolução das características dos predadores, sendo uma dependente da outra. Organismos extremamente importantes para a manutenção da ciclagem de nutrientes e da conversão da matéria orgânica para inorgânica são os decompositores e detritívoros. Essa é uma categoria de relação ecológica que ela difere da predação, porque os organismos decompositores e detritivos eles vão atacar outros organismos mortos ou partes mortas de organismos. Partes de organismos que não são mais úteis para esses organismos, resultados de trocas de peles de serpentes ou equidizes, que são aquilo que parece uma casca de cigarras, eles não são mais úteis para esses organismos, mas podem ser úteis para outros organismos, como os detritívoros. E nós temos detritivos e decompositores em todos os locais. Esses organismos, portanto, eles cobrem um nicho que é daquela parte de recursos disponíveis que não são atrativos para os predadores. Nós temos desde organismos de grande porte, como grandes animais, como organismos microscópicos, que são alguns organismos, por exemplo, que consomem até parte de restos de pele morta dos seres humanos. Como nós, seres humanos, quem classificamos as diferentes categorias, os diferentes tipos de relações ecológicas entre predadores verdadeiros, pastadores, detritivos, decompositores, nós temos algumas espécies que se encaixam em mais de uma categoria. Esses dois organismos aí, tanto quanto esse inseto quanto esse fungo, eles possuem uma característica que fica associada tanto a como predadores quanto a detritivos e decompositores. Isso porque eles atacam o organismo predado enquanto ele está vivo, mas após o organismo morto, ele continua durante muito tempo associado, se alimentando de partes desse organismo. Os detritívoros, então, eles são animais consumidores de matéria morta, como parte de outros organismos, como excretas de outros organismos, como o conhecido rola-bosta, que é um tipo de besouro que se alimenta de fezes, geralmente de mamíferos e de aves. E os decompositores, eles utilizam os recursos convertendo elementos da forma orgânica para a inorgânica. A principal característica desses organismos é justamente que, não como os predadores, eles vão atacar o organismo, eles vão escolher o grupo, eles vão avaliar o cenário, vão gastar energia para ir atrás daquele recurso. Os detritivos e decompositores, eles gastam uma certa energia porque eles necessitam encontrar um ambiente ou um local que tenha a oferta daquele recurso, mas eles não controlam a disponibilidade daqueles recursos. Esses organismos, portanto, eles necessitam que outros organismos morram ou produzem partes mortas para que eles consigam se alimentar. Então, eles são extremamente dependentes de excretas, de partes mortas, de células mortas, de outras partes também, dos organismos inteiros mortos para sobreviver. Esses tipos de organismos eles estão muito presentes no que nós chamamos de serrapilheira, que é aquela camada que fica cheia de folhas, cheia de galhos, de alguns fungos no chão de uma vegetação natural. Ali eles estão muito presentes porque há uma grande quantidade de recursos disponíveis para eles, de partes mortas de plantas, de excretas de animais. E a decomposição dessa serrapilheira, ou seja, o consumo dessa serrapilheira, desse recurso pelos decompositores e detritívoros, aí a geração, a transformação de matéria orgânica e inorgânica pelos decompositores, ela vai depender dos tipos de material ali presente. O consumo de recursos para todos os organismos está diretamente associado à digestibilidade. Os organismos sempre buscam recursos de alta digestibilidade, ao mesmo tempo que as presas, aqueles que querem se proteger do seu consumo, eles tentam produzir proteções que não são digeríveis ou facilmente digeríveis. Esse conjunto de organismos dos detritivos e decompositores, eles são chamados de saprótrofos. Os seres humanos eles são muito dependentes desses organismos para conseguir continuar utilizando a terra fértil, para continuar produzindo recursos, alimentos
E essa figura exemplifica que nós temos desde uma microflora e uma microfauna responsáveis pelo consumo desses recursos, até uma macro e uma megafauna que também está associada à decomposição e detritivoria desses recursos que não são mais úteis aos demais organismos. São esses organismos detritivos e decompositores que farão com que toda a matéria retorne ao ecossistema para que as espécies possam novamente utilizar todos aqueles compostos. Então, dentre esses dois grupos, entre decompositores e detritívoros, nós precisamos da associação dos dois para que ocorra uma eficiente decomposição dos recursos. Esse gráfico aqui exemplifica que, aqui abaixo, a taxa de decomposição da serrapilheira ela é muito diferente entre os diferentes tipos de ambiente, desde desertos, florestas tropicais, campo, floresta temperada, floresta boreal, tundra e deserto polar. E a acumulação de matéria orgânica no solo ela é maior em desertos, há uma menor contribuição dos detritivos e decompositores para degradar aquela matéria orgânica, mas nós temos aqui a floresta tropical, que é uma grande produtora de matéria orgânica, e nós temos uma alta taxa de decomposição dessa serrapilheira justamente pela alta biodiversidade de decompositores e detritivos presentes nessa área. E muito dessa decomposição ela está associada à macrofauna. Geralmente a gente associa a decomposição da matéria orgânica somente aos fungos e bactérias. Mas aqui no Brasil, em que nós temos esses dois tipos de fitofisionomias predominantes, nós temos uma grande contribuição tanto da microfauna, da mesofauna e da macrofauna para uma alta taxa de decomposição da serrapilheira, resultando numa baixa acumulação de matéria orgânica no solo, fazendo com que todos aqueles componentes orgânicos retornem ao ecossistema, aos produtores. A biodiversidade de decompositores e detritivos ela é muito afetada pelas atividades antrópicas, o que causa um dano grave à biodiversidade de todas as outras espécies. Então, são organismos muito importantes para a manutenção da biodiversidade de todo um ecossistema.